tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde, gente. Tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente bem aí? Tá dando para ouvir direitinho? Na live aí, a gente tá aqui hoje para fazer essa live. E é importantíssimo que você esteja nos ouvindo e nos entendendo. Se você estiver ouvindo a gente direitinho, dá um alô aí. Se não estiver ouvindo a nossa voz, se não estiver legal o áudio, põe nos comentários aí, compartilha esse vídeo, mande a sua pergunta, como você viu na descrição do vídeo. Essa live é para a gente falar um pouquinho a respeito do papel da igreja. Isso não tem nada a ver com religião, mas é a igreja mesmo de Cristo. E o Covid-19, né? E o propósito nosso nessa live, tanto meu quanto do Jair, é trazer um parecer do lado mais de esperança, que há esperança, né? No meio desse turbilhão, né, Jair, de notícias, fake news, pessoas que falam verdade, outros trazendo nem sempre mentira, mas inverdades. Então a gente está hoje aqui para conversar um pouquinho. Isso na verdade é um bate-papo. A gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da visão de nós como cristãos, como que nós enxergamos essa atual situação, o que nós como cristão devemos fazer, o que nós como cristão não devemos fazer, o que devemos acreditar, no que devemos desacreditar. Então é importante que você deixe aí seu comentário, sua pergunta, aquilo que você quiser perguntar, o Jair está aqui para responder. Invadindo aqui, né, essa live do Rodolfo, faz tempo que a gente tem combinado de gravar alguma coisa junto, e eu não sou habituado assim com câmera, com divulgar conteúdo, não sou muito assim ativo nas redes sociais. O Rodolfo e faz um trabalho interessante, né, de trazer um pouco de informação para as pessoas, trazer um pouco da palavra de Deus para as pessoas. Então a gente reuniu nesse momento um tanto crítico, né, para a população mundial, né, a respeito desse vírus, né, que tem acometido aí nas cidades, no nosso país, no mundo inteiro. E então a gente tomou todas as precauções aqui, né, para poder estar junto aqui na casa do Rodolfo, para gravar essa live, porque logo após terminando a gente vai voltar nas nossas casas para voltar a respeitar o isolamento, que é uma das coisas importantes nesse momento. Mas, aproveitando que já estamos aqui, iniciando essa live, para a gente conseguir fazer esse bate-papo, trazendo, como o Rodolfo falou, o ponto de vista da igreja e algumas atitudes que a igreja foi proposta, né? Teve que tomar atitudes diferentes, sair da rotina que nós como igreja, né, costumávamos a fazer por conta desse vírus. Então precisamos agora tomar posicionamentos diferentes, né? E isso eu tenho certeza que a gente vai poder discutir aqui através dessa live, juntamente com a participação de você que está assistindo aí. Então aproveite, deixe sua pergunta, deixe aí seu comentário, aquilo que você tem dúvida a respeito do papel da igreja, dentro dos assuntos que a gente for tratando aqui. Fique à vontade para perguntar, para mandar seu comentário. Se você achar interessante compartilhar esse vídeo também, compartilhe, marque alguém que precisa assistir. E a gente tem um entendimento, a gente está comentando a respeito disso, que a gente ouve pessoas dizendo que por sermos cristãos, por termos Cristo na nossa vida, né, sermos seguidores de Cristo, e Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que faz milagre, Cristo é aquele que diz pra gente que nenhum mal chegará à nossa tenda, a gente acaba confundindo um pouco, Jair, esse poder que Cristo nos dá, e responsabilidade diante do contexto que nós estamos vivendo, né? A gente percebe aí alguns cristãos que acreditam que são imunes à doença, que você prevenir, você lidar com responsabilidade, né? E é isso que a gente quer tratar também hoje aqui,
que a gente é cristão, nós somos cristãos, nós não temos medo da doença, porém nós temos responsabilidades. Justamente porque a primeira questão que se foi apresentada para a igreja assim, especificamente foi a questão dos cancelamentos dos cultos nesse período de quarentena. E aí entrou-se a grande discussão, se era certo ou se era errado fazer esse cancelamento. E no meu ponto de vista, e eu creio que o Rodolfo também pensa igual, é de suma importância que, como ocorreu, que as igrejas cancelassem os cultos. Porque o ambiente de culto, ele é um ambiente que propício para que o vírus se propagasse de maneira rápida. E isso foi provado em outros países, em outras épocas também com outras epidemias, que o ambiente de culto, como outros ambientes, são propícios. Então aí entra o que o Rodolfo falou, a nossa responsabilidade como cristão de transmitir não só essa mensagem de amor e de carinho com as pessoas que poderiam ser mais prejudicadas com a normalidade, se nós mantêssemos a nossa normalidade no que se tratando de culto. Se as igrejas continuassem tendo os cultos, as igrejas, principalmente aquelas igrejas grandes, que têm grandes concentrações de pessoas, a mensagem que essas igrejas estariam passando para a população, que é um do ponto de vista que a gente pode analisar, é uma mensagem que não de fé, não de que acredita que Cristo vai imunizar as pessoas, mas a mensagem que essa igreja estaria passando é que as pessoas que ali estão concentradas não estão ligando para aquelas vidas que estão se perdendo por conta desse vírus. E isso é uma responsabilidade muito grande da igreja, passar uma mensagem desse tipo. Então, quando a igreja cancela o seu culto, ela não está colocando a sua fé em risco, ou colocando a sua fé à prova, assim, de nós perdemos a nossa fé. Não é essa a questão. A questão é que se as igrejas não cancelassem os seus cultos, a mensagem que estaria passando para a população, para a comunidade em geral, é uma mensagem de que não estaria... não ter dado a devida preocupação com as vidas que estão correndo risco com esse vírus, que são aquelas pessoas que estão enquadradas nos grupos de risco, né? Os idosos da igreja, as pessoas com problemas de saúde crônica da igreja. Então, a gente estaria transmitindo essa mensagem, que é um erro muito grande, né? Então, quando a igreja cancela o seu culto, eu repito, ela transmite essa mensagem de que nós estamos preocupados sim com as pessoas, nós estamos abrindo mão desse momento de comunhão para que nós possamos vencer, passar esse período de quarentena e ter o menor impacto possível na sociedade, que esse é um dos papéis da igreja, né? Essa responsabilidade com a sociedade ao seu redor, né? Então, no nosso ponto de vista, o decreto de cancelar os cultos, e isso aí, como a gente agora está falando como cristão, é importante, muito importante a gente frisar para quem é cristão que esse decreto de cancelamento de culto não significa que agora você vai ter que abandonar a tua fé, né? Porque às vezes é isso que soa para muitos crentes, vamos ser bem específicos, para muitos crentes não poder cultuar é como se você tivesse que guardar a tua Bíblia, não pudesse mais ser evangélico, né? Então, aí entra na questão, porque acostumamos por muito tempo que nosso momento de cultuar a Deus, a nossa, não obrigação, mas o que a gente separava para cultuar a Deus eram os momentos do culto. Eu tenho culto no meio da semana, no domingo, culto, a missa. Então a gente acostumou que esse momento é o que a gente separava para dedicar a Deus. E a nossa vida cristã é pautada... nesse princípio, de que nós cultuamos a Deus no domingo à noite, que nós vamos no culto, naquele momento separamos isso para Deus. E na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que a nossa vida ela tem que ser um culto para Deus. E o que a gente faz no domingo à noite ou no dia da semana é a comunhão, é celebrar a comunhão com o irmão. Que é de suma importância, de que ninguém tira essa importância de estar reunido, de estar em comunhão. O próprio Jesus ele instrui a estar sempre em comunhão com o outro. Só que nesse determinado momento a gente foi impedido disso. E aí muitas pessoas que ocorreram ficaram preocupadas. E agora, como é que eu faço? Eu não tenho culto mais para adorar a Deus. E aí a gente vem aqui, o Rodolfo também, um dos propósitos disso é dar essa orientação. O que a gente pode fazer? Se a gente não pode estar junto,
Mas a gente ainda é igreja, a gente ainda tem as nossas responsabilidades. E o que fazer? Essa é uma das questões que a gente vai entrar aqui. O que fazer nesses dias? Como proceder? Porque, assim, o presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, no Ratinho, e ele fala acerca do fechamento das igrejas, que ele queria deixar para que os líderes da igreja, eles tomassem a atitude espontânea de cancelar os seus cultos. Ele não queria ter essa responsabilidade de decretar, até porque quem pode decretar o fechamento de um culto, de qualquer ato religioso, é através da justiça. Então não seria encargo do presidente fazer um decreto assim, mas sim do Poder Judiciário de poder cancelar. Mas isso soa muito estranho no nosso país democrático, na nossa democracia. Por quê? Se partir um decreto de cancelar culto, de fechar culto, abre um precedente que eu entendo até algum medo de muitos líderes religiosos, de falar, opa, eles têm o poder de cancelar culto, tá certo que era por um bom motivo, tá certo que tinha um motivo palpável de cancelar os cultos. Mas quem garante, né? E aí a igreja sempre fica com aquele medo, será que não restringir? Qual outra oportunidade será que eles vão poder de cancelar culto, de restringir a fé? Então, soa um pouco pesado essa questão do cancelamento. Por isso é importante a igreja de tomar essa decisão de espontânea vontade, como o presidente falou. Apesar de que, em casos extremos, logicamente, tem que fechar todos, porque a gente não pode colocar a vida de pessoas em risco, como cidadão e principalmente como igreja. A gente tem que ter essa responsabilidade. Então, aí, dentro do que nós estamos falando, é preferível que a gente... Porque eu sou nascido e criado na igreja, então a minha vida é chegar domingo e ir para a igreja. Mas eu prefiro ficar em casa do que eu... Não falo nem de pegar esse vírus, mas de transmitir para a classe que é mais vulnerável, isso que é os idosos, que tem bastante. Então, porque a questão do risco, dos grupos de risco, e o que os analistas, os médicos e os epidemiologistas falam, é justamente isso, que eu não vou falar de números, que é complicado, que a gente pode estar passando informação errada. Mas que grande parte das pessoas infectadas, os sintomas são leves, são como gripe, uma gripe comum ou um pouco mais forte, mas que ocorre tudo bem, não tem grande risco. Mas se eu pensar assim, é um pensamento egoísta que vai ao contrário do que a palavra diz. Porque se eu sei que, mesmo que para mim, que não faço parte do grupo de risco, eu não corro tanto risco, mas tem pessoas que correm. E eu não posso ser esse transmissor, eu não posso não me importar a ponto de evitar de transmitir esse risco para uma pessoa que provavelmente vai ter um sintoma mais grave e pode ser até fatal. Então a gente tem que ter essa consciência de evitar mesmo, seguir as orientações do Ministério da Saúde. O motivo dessa live é justamente por isso. A gente tem ali os jornalistas, as informações dos jornais, que eles dão a informação de cunho jornalístico mesmo. Eles falam na técnica de jornalismo, dando a informação. Os médicos que estão falando do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico, dando os números, dando as situações. E nós queríamos falar no ponto de vista da igreja. Não, porque assim, a gente não pode ser hipócrita de falar, eu tenho fé que eu não vou pegar. Mas a nossa fé tem que ser assim, mais madura, tem que ser uma coisa mais amadurecida a ponto de falar, não, eu vou respeitar todas as orientações, porque eu sei que esse ato meu é um ato de amor. E que é o que pauta toda a palavra de Deus, esse amor ao próximo. Jesus, quando ele vai falar com Pedro, numa certa passagem, ele manda Pedro apacentar as ovelhas. E ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E depois que Jesus faz essa pergunta, não quero entrar na teologia aqui, mas depois que Jesus faz essa pergunta, que Pedro responde que ama a Deus, Deus manda ele apacentar as ovelhas dele, ou seja, manda cuidar do seu povo. Então o amor de Deus está sempre relacionado a isso. O amor de Deus está relacionado com o cuidado com o próximo. Inclusive Jesus, quando vai dar uma síntese do mandamento da palavra de Deus, ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse momento é crucial para a igreja. Você que é evangélico, você que é cristão de uma outra vertente, é de crucial nós transmitirmos essa mensagem de amor. Eu vou estar na minha casa, me privando da minha liberdade de ir e vir, porque eu quero transmitir essa mensagem de amor. Eu quero transmitir essa mensagem de que
Eu não vou ser participante de pessoas irresponsáveis que estão piorando essa situação, porque eu creio que esse amor ele tem que ser pregado muitas vezes através da Bíblia, mas também com as nossas atitudes. Nós temos que dar essas atitudes, transmitir essa mensagem com as nossas atitudes, que nós amamos as pessoas, nós amamos a cidade de Caconde, nós amamos nosso estado, nós amamos o nosso país, e a igreja evangélica, a igreja católica, a igreja cristã em geral, ela transmite essa mensagem de que nós vamos cumprir todas as normas, os procedimentos, as orientações do governo, do Ministério da Saúde, porque nós amamos as vidas. Nós não amamos só a nossa comunidade em geral, mas nós amamos todos, indistintamente. Então, é essa a mensagem que a gente quer transmitir para a sociedade que está ao nosso redor. Porque eu tenho visto aí alguns comentários de algumas pessoas defendendo que a Bíblia, igual a gente começou dizendo, a Bíblia ordena que a gente tem que ir para cima, que a gente não tem que temer, que nós somos filhos de Deus. Aí me faz lembrar o que o diabo falou para Jesus lá na tentação, né, em Mateus 4. Se tu és filho de Deus, pula daqui, né? Levou ele lá no alto do templo e falou para ele, pula daqui, que eu tenho certeza que se você pular, os anjos, Deus vai mandar os anjos. Então às vezes a gente percebe pessoas lidando desse jeito, e Jesus mostrou, eu não vou pular, você não deve tentar o Senhor teu Deus. A gente tem que ser prudente. Prudência, não é uma questão prudência, essa mensagem que eu falei que a gente tem que transmitir, que a gente a igreja evangélica, a igreja cristã, ela não é irresponsável quanto às suas responsabilidades cívicas, e principalmente quanto à palavra de Jesus, né, que nos orienta, como eu falei, a amar o próximo, a estar em preocupação com o próximo. Tem um estudo que diz, né, que a gente como é um ser sociável, a Bíblia em vários pontos nos ensina que a nossa felicidade, que o nosso bem-estar, ele está intimamente ligado com o bem-estar de outras pessoas. A gente dificilmente consegue ser feliz sozinho ou expressar algum momento bom sozinho. A gente precisa desse compartilhamento. Então esse é um momento que a igreja está tendo a oportunidade de transmitir essa mensagem. E assim, o isolamento social é a questão de contato, de a gente não poder estar mais como num ambiente de culto, se abraçando, se cumprimentando. A gente tem que ter cuidado quanto a isso. Só que a gente não pode se afastar de tudo também. Ainda temos uma responsabilidade grande de estar monitorando as pessoas na nossa volta que são idosas, as pessoas que têm algum problema clínico de saúde, respiratório, cardíaco, esses problemas todos que estão enquadrados no grupo de risco. A gente tem que estar, assim, ser criativo nesse momento. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela era muito perseguida. Aqueles que não conhecem a história da Bíblia, os apóstolos, após que a morte de Jesus, a sua ressurreição, Jesus dá as orientações, aí vem o advento do dia de Pentecostes, a igreja sai pregando, sai anunciando a palavra de Jesus, e nessa época a igreja era muito perseguida. A igreja era, os cristãos, os que se declaravam cristãos eram mortos, eram apedrejados e tal. E eles tinham uma característica muito interessante, que eles eram criativos na maneira de adorar a Deus. Eles se reuniam escondidos, eles tinham as suas maneiras de fazer os cultos. Eles foram criativos e foram desenvolvendo técnicas para quê? Para evitar a morte de mais cristãos. E nessa criatividade, eu acho que é bom a gente puxar como igreja também para nossos dias. Como a gente vai cuidar de alguém à distância agora? É através das redes sociais, é através de uma ligação, mas a gente não pode perder também essa questão do contato. É até isso que a gente ia tocar nesse ponto. Qual que é o papel da igreja agora? Né? Qual que é o papel da igreja agora, sabendo que os líderes espirituais, os pastores, padres, como que ele vai continuar exercendo o seu papel? Isso não quer dizer que não estando com a igreja aberta, os pastores estão isentos de responsabilidades, porque não. Né? A gente sabe que os pastores, apóstolos, qualquer cargo eclesiástico que você tenha, ainda dá para se cuidar de alguém. Né? Não em aglomeramento, porém é isso que o Jair acabou de apresentar. Nesse tempo de que foi decretado que a igreja ficaria fechada por causa de aglomeração, por causa de amor ao próximo, igual foi citado aqui,
nós não podemos deixar de olhar também para a nossa comunidade, que não está reunida fisicamente, que não vai se reunir fisicamente, porém, na nossa congregação, na sua comunidade, tem os que são vulneráveis à doença. Tem os idosos, que aí o Jair apresentou isso. É interessante se ter esse acompanhamento, né? Hoje, graças a Deus, boa parte dos idosos tem o Facebook, tem o WhatsApp, e então é interessante ter esse acompanhamento, né? Os líderes, a comunidade em si está sempre observando essas pessoas que são mais vulneráveis, e de certa forma podemos estar juntos, né? Mas não fisicamente, ainda tem essa possibilidade. A primeira questão assim é o cancelamento dos cultos, que eu acho essencial. A gente já falou, já debatemos sobre esse assunto. Mas aí, como você falou, tem a responsabilidade, e eu não coloco só nos líderes religiosos, nos padres, pastores, que eu ainda expando para todos aqueles que se diz cristão, né? E de uma certa forma é a responsabilidade da igreja como um todo. Mas do que fazer agora? Eu não tenho os cultos, o que eu posso fazer para ajudar? Porque os profissionais da saúde têm as suas responsabilidades. Nós desde já agradecemos todos que estão aí parabéns, né? Dando os parabéns. Vocês são realmente heróis que estão aí trabalhando com todo amor, com todos os seus conhecimentos nas áreas, para que as consequências sejam baixas, sejam menores possíveis. Então a gente já deixa até os parabéns aqui para você. Então os profissionais da saúde têm sua responsabilidade, os políticos e a classe política têm a sua responsabilidade de organizar isso, e a igreja, como é a nossa intenção aqui, também explicar um pouco sobre isso. Nós, como cristãos, a gente tem que ter agora a nossa responsabilidade passiva, que é de ficar mesmo na nossa casa, evitar os contatos sociais, evitar as aglomerações, e ser um pouco ativo também nessa área. O Rodolfo já falou, monitora os idosos da sua comunidade, os idosos que você conhece da sua família, ligue perguntando, tá sentindo bem, oriente a não sair, oriente, sem alarme também, porque a gente não pode ser anunciadores de caos, de né? calamidade, não, a gente tem que ser porta-voz da esperança, a gente tem que ser porta-voz da paz, da pacificação. Então, com todo jeito, com toda a criatividade, assim, monitore essas pessoas. Tem pessoas que não acreditam em informações que são passadas pela televisão. O algoritmo das redes sociais é cruel, porque se uma pessoa curte ali uma fake news ou uma notícia ruim, ele vai ser alimentado com várias notícias ruins. Então tem esse trabalho também acerca da saúde emocional das pessoas. Evite, se viu que uma pessoa está em pânico, uma pessoa está, às vezes por ficar em casa, está meio depressiva, que a gente sabe que a depressão também abaixa a imunidade e é perigoso. Então, tentar trazer essa palavra de paz, tentar fazer com que as pessoas tenham mais esperança, sempre anunciar que é difícil, é complicado, a luta é grande, mas vai passar. Porque eu não sei para eles, para vocês, né? Mas o nosso celular, as notícias que chegam é só alarmante, é só aquela enxurrada de informação, e a maioria é notícia ruim. Maioria é notícia ruim. Não é todo mundo que é maduro para assimilar as notícias. A rede social é uma bênção, as pessoas usam, é interessante, mas tem pessoas que são consumidas com isso, a ansiedade aumenta. Então a gente tem que entender que esse momento de quarentena, esse momento que a gente vai estar mudando nossos hábitos, a gente precisa ser inteligentes, ter uma inteligência emocional muito grande. Muitas pessoas já têm. Então, qual é a responsabilidade dessa pessoa? Conseguir ensinar, conseguir orientar alguém. Vai ler um livro, aproveita esse tempo para pôr a sua leitura em dia. Aqueles que não têm o costume, mas que reúne para fazer um culto doméstico ou para fazer uma leitura da palavra de Deus na sua casa. Pastores, líderes religiosos estão transmitindo através da internet. Procure acompanhar, procure estar procurando essas coisas que assim trazem mais esperança ao coração. Que isso é importante. A palavra de Deus, a Bíblia,
apesar de muita gente não ter muito contato, ela é repleta de orientações de Deus acerca de higiene, acerca de saúde física e mental, e Deus sempre teve essa preocupação. Hoje muita gente traduz isso só apenas como mandamento, eu tenho que fazer isso, como imposição, mas a intenção de Deus quando deixou a sua palavra, a Bíblia para nós, era orientar em todas as áreas. Então quando o povo judeu era orientado a não comer carne de porco, não era uma orientação só de autoritarismo, mas era uma preocupação com a saúde da época, por causa das doenças que vinham daquilo que a medicina na época não era capaz, então as pessoas morriam. Então, a gente tem que entender que Deus está preocupado com todas essas áreas. E nós, como porta-vozes de Deus, como a palavra de Deus fala, embaixadores de Deus na Terra, a gente tem que expressar isso. Cuidar da saúde emocional das pessoas, mandar mensagens, mantendo atualizadas essas pessoas, mantendo a calma, ser porta-voz da esperança mesmo. Porque muitas pessoas, principalmente mais idosas, ou não compreendem muito bem a gravidade, ou coloca o risco como se transforma num gigante maior que tudo. Então a gente tem que achar esse meio termo entre responsabilidade, saber o que é realmente os fatos e trabalhar nisso, trabalhar nessa tranquilidade e sempre sabendo. Eu não costumo postar muito, mas ainda postei no meu Facebook, no Instagram alguma coisa desse tipo, confie em Deus. Por mais que a gente tem notícias aí do que está ocorrendo no mundo, a gente sabe que Deus é maior. A gente sabe que está tudo no controle de Deus. E a gente tem que... E um dos principais motivos para a ansiedade aumentar, isso não só agora, nessa época de calamidade assim, mas durante toda a história, a gente sabe que a ansiedade tem mudado porque o ser humano... A ansiedade tem aumentado porque o ser humano tem tentado fazer as coisas, assumindo todas as responsabilidades de sua vida. Eu tenho que trabalhar para ter o meu sustento. É claro que a gente tem... Eu que tenho que tomar conta do meu serviço, eu tenho que tomar conta do que vai para a minha mesa, e vai assumindo essas responsabilidades. E é engraçado que Deus fala, não, eu sou o provedor de tudo. A gente tem o que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr atrás, mas saber que quem é o provedor disso tudo é Deus. E quando a gente entende e deposita essa confiança em Deus, a nossa mente fica em paz, nós ficamos tranquilos. E isso nos traz paz, né? Então a gente confiar em Deus esse meio termo que a gente precisa ter, né? Porque igual eu falei ontem na live a respeito da passagem bíblica, onde Jesus está dormindo no meio da tempestade e os discípulos estão se escabelando lá. Se a gente colocar Jesus no lugar que ele deve ficar na nossa vida, se no barco eles tivessem deixado Jesus no lugar que devia estar, eles podiam estar dormindo, né? Então às vezes a gente acaba trocando de lugar com Jesus, querendo assumir muitas coisas, e a gente acaba sobrecarregando disso. Então, principalmente nesses dias de quarentena que a gente fica dentro de casa, e são tantas informações, são tantas verdades, mentiras, inverdades, são tantas certezas, incertezas, que a gente começa se a gente começar a dar crédito a tudo que a gente ouve, isso aí, a gente fica louco, cara. A gente fica louco. Então é interessante, a gente está aqui num propósito que a gente está falando do perigo, o perigo é iminente, igual eu disse ontem, a gente é um vírus, ninguém vê, ninguém sente, até que venha, depois que veio, mas a gente também tem que entender que Cristo é a esperança, tem jeito, né? Jesus está sempre com a gente, querendo que a gente confie mais nele. E isso a gente até agora a gente está falando a respeito do social, do papel da igreja, né? Foi muito bem apresentado. Não é porque fechou a igreja que a comunidade vai ficar abandonada. Procure sempre estar ligando para o irmão. Está entediado? Ligue para alguém, pergunte como que ele está. Tem coisa para fazer, gente. Tem coisas para fazer, né? O teu vizinho, você não pode ir na casa dele, mas certamente você tem um telefone. Preocupe, porque falou sobre amor ao próximo. É isso, é o que Jesus ensinou. Não existe amor a Deus se não tiver amor ao próximo, né? Então,
o decreto de se fechar a igreja eu acho importantíssimo agora, justamente por isso, porque se Deus ensina que a gente deve amar e Deus, Ele é o amor, você se prevenindo de passar esse vírus ou de ser contaminado e logicamente depois de contaminado vai passar para alguém, você se prevenindo disso, você está amando a si mesmo, está amando o seu próximo e está obedecendo o mandamento. Tá? Aí a gente queria entrar num papo agora também, daqui a pouco a gente já vai estar encerrando, mas de uma visão um pouco mais, assim, mais profética. Eu disse ontem na live, eu torno a dizer hoje, mesmo no meio desse caos, com toda a responsabilidade que a gente assume, sem hipocrisia nenhuma, a gente sabe dos perigos, porém eu vejo isso por um lado bom. O que está acontecendo hoje eu ainda consigo ver por um lado bom. Por quê? Primeira coisa, porque os cultos agora sendo proibidos de ser feito num local onde a gente põe as nossas máscaras e vai para a igreja, né? Onde a gente está brigado com a mulher, está brigado com os filhos, mas desce do carro para entrar na igreja, dá a mão para a esposa, pega na mão dos filhos e agora nós vamos para a igreja. Mas depois quando sai, muitas das vezes não é a mesma verdade lá. Então, com tudo isso que está acontecendo, os cultos agora são dentro de casa. E dentro de casa é diferente, gente. Porque vocês me conhecem por aí, talvez, pelo meu trabalho ou pelas redes sociais. Mas quem me conhece, quem sabe quem eu sou de verdade, é Deus, a minha esposa e minha família. Então eu vejo Deus permitindo tudo isso, porque eu também sei que Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo. Eu vejo Deus trazendo o nosso olhar para dentro da nossa casa, Jair. Eu vejo Deus, porque a única forma agora de cultuar é dentro de casa. Agora é sentado na mesa, é na hora da janta, depois da janta, é sentar, conversar, orar, rezar, ouvir música, mas a família agora está reunida. Eu acredito que Deus está sarando os lares. A gente sabe que na sociedade a família sempre foi uma base de extrema importância. Vão discutir, as pessoas que estão vendo esse vídeo ou não, mas em algum lugar que a gente for colocar esse assunto, vai ter controvérsia de o que significa a família, se modelos novos de famílias também entram nessa situação, mas não é essa o que a gente quer falar. A gente está falando da importância da família, da convivência dentro de um lar, das pessoas que moram com você, na onde você mora. Tem pessoas que moram sozinhas, mas mesmo assim tem o íntimo dela, né, que ainda é revelado quando está sozinho em casa, que é talvez onde mais Deus trabalha nesse íntimo, inclusive quando Ele manda orar, Ele manda se recolher no seu quarto, para mostrar mesmo essa intimidade. Mas isso é de extrema importância agora, em vez de se preparar, porque a gente só não querendo assustar mais que já está assustado. Mas a gente sabe que o vírus ele vai ter consequências na saúde, logicamente, mas já está tendo e vai ter problemas políticos, de divergências ideológicas, a igreja também ultimamente tem estado muito envolvido com política, que eu particularmente acho uma coisa boa, mas que às vezes tem alguns excessos, uma coisa fora da curva aí, mas aí tem problemas econômicos que ocorreram nos países que já passaram o problema e que provavelmente vão ocorrer com o nosso país também. Então, assim, problemas vão ter. E eles vão sempre ter. Jesus nunca falou diferente disso. Enganou, né? Ele sempre falou, no mundo tereis aflições. Então a igreja ela já traz essa mensagem, já está conscientizado que problemas vão ter. Agora, como que a gente vai passar por esses problemas, como o Rodolfo falou, que faz a diferença? Como a igreja evangélica, os cristãos vão se sair desse problema? Quando acabar essa questão do coronavírus, como que a igreja vai estar? A gente não pode passar esse problema e ficar do sacudir a poeira e falar agora a gente pode voltar para a nossa vida como era. Eu acho que para mim tem sido um momento assim, espiritualmente muito importante de estar reunido com a família. O Rodolfo sabe, quem me conhece sabe também, eu ficava muito pouco tempo em casa, porque eu trabalho fora da cidade e ainda estudava até o ano passado, então eu fiquei um período aí muito assim,
distante presencial assim, da minha família, falava mais por mensagem por conta disso. Chegava tarde, saía cedo. Então agora, por coincidência, a gente tem ficado mais tempo em casa. Então a gente restabelece os cultos em casa, conversa mais, abre mais o diálogo, corrige alguma coisa, principalmente com as crianças, observando os seus hábitos no dia a dia. Então o papel da igreja agora é se recolher mesmo e estar trabalhando para sair melhor. Sim. Preparando uma nova forma de entender o que é a igreja, trazer esse debate, a importância do culto, mas e os momentos fora do culto, ensinar sobre isso, falar sobre isso, a sua vida íntima, a sua vida cristã, ela não pode ser só em fins de semana ou em dias de culto. A sua vida tem que ser as mensagens que você transmite no seu dia a dia, não só mensagem de redes sociais, mas nas suas atitudes. É importante repensar. Eu tenho repensado muito sobre isso, como a gente lida no serviço. Eu acabei de ler um livro, ele chama Evangelho no Trabalho, e ele fala muito sobre isso, qual é a nossa relação com o trabalho, o que a Bíblia fala que é ideal para um cristão se relacionar no trabalho. Então, ter esses momentos para se capacitar, para ter sair melhor dessa fase ruim, de realmente a igreja dar avançar, principalmente, eu acho que no principal na sua maturidade, de lidar com problemas assim e na relação de que é realmente ser igreja. Eu acredito que isso tudo vai dar um upgrade na situação da igreja. A igreja vai dar uma atualizada no que é vida cristã. Eu acho porque que a gente escuta muito, a gente estava falando ontem com a Eliana, a gente escuta muito falar a respeito a minha vida cristã e a minha vida social. Não existe. Porque a gente que é cristão, aí volta naquilo que a gente está comentando. A mentalidade que a gente tinha é que vida cristã é o período que eu frequento a minha igreja, é o período que eu vou evangelizar, evangelismo mesmo é uma coisa que a gente faz uma vez na semana com a igreja, mas a gente sabe que isso é a nossa rotina diária. Eu estou com a minha esposa, estou no mercado, eu continuo sendo cristão. Se tiver alguém precisando, a gente está sempre ali. Então eu acredito que depois dessa epidemia, dessa pandemia, que no nome de Jesus isso aí vai passar rápido, no nome de Jesus, a nossa oração é para que as informações de que até agosto, setembro, isso aí, que no nome de Jesus seja bem antes disso, né? Seja bem antes disso. Mas eu espero que os líderes espirituais, os cristãos tenham uma nova visão a partir de tudo isso. Que vida cristã não é frequentar uma igreja. Vida cristã não é somente um dia da semana. Vida cristã é todos os dias, né? Todos os dias nós somos cristãos. A igreja, o templo, a denominação que a gente frequenta é aqueles 15, é como um jogo de futebol, né? A gente ouviu essa ilustração uma vez. É como um jogo de futebol, 45 minutos, cara, você está lá na correria, dando o máximo. A igreja, o domingo à noite, é aquele 15 minutos de intervalo onde você vai receber uma orientação, vai tomar uma água, vai dar uma puxada no gás, vai dar um descanso para depois voltar para os outros 45 minutos. Então a nossa vida cristã é fora, na verdade ela é mais fora da igreja. Então tudo isso que está acontecendo, embora nós vamos ter prejuízo, é claro que vai. E aí a gente viu algumas postagens de cristãos dizendo que o medo dos pastores de se fechar a igreja, porque agora não vão receber mais os dízimos, não vai receber mais as ofertas. Não vamos dispensar que tem quem pensa assim. Infelizmente, a gente tem que concordar que alguns têm essa preocupação, agora não vai entrar. Mas a gente sabe que hoje, sentado no sofá de casa, eu consigo transferir dinheiro, eu consigo fazer movimentações, então isso não é problema. É que às vezes muitos pastores ou líderes acabam defendendo essa questão que não podemos parar de cultuar, porque infelizmente
a visão é que só assim que a gente é a igreja, né? E aí eu deixo o meu apelo aqui, até abro um parênteses aí, que eu acho interessante sim, deixar a igreja aberta. Mas igual eu postei agora há pouco, deixar aberto para quem mora na rua. Aqui em Caconde, graças a Deus, a gente tem mínimo caso de moradores de rua, que moram debaixo da ponte. Mas eu acho que seria interessante sim, assim como o Jairzinho colocou, a igreja do primeiro século, ela se adaptou, ela precisou se adaptar. E em alguns países, em muitos países, os cristãos têm que se adaptar para viver a sua vida cristã. Porque não é um decreto provisório de que não se pode abrir uma igreja. Lá é uma lei. Se você é cristão, você morre, né? E eles têm os seus cultos, eles têm a sua vida cristã. Eu acredito que nós vamos tirar muita lição boa desse tempo. Vai ser um tempo assim que a gente vai ter histórias para contar. Até pelo que eu disse que eu vejo isso por um lado otimista, por um lado bom, porque agora a diferença litúrgica, a diferença teológica entre católico e evangélico está ficando de lado. Eu não sei se vocês conseguem ver isso também. Ninguém está preocupado se vai falar que é música, se vai falar que é hino. Ninguém está preocupado se vai falar que é louvor, se é missa, se é culto. As pessoas estão simplesmente unindo a fé. Eu creio em Deus, o católico também crê em Deus, então vamos unir a nossa fé e vamos clamar esse Deus pelo nosso país. Isso é Deus mostrando, é possível andar mesmo não compartilhando 100% de todas as ideias. É possível. Então eu acredito que vem vindo um tempo bom aí, gente. Vem vindo um tempo bom e eu quero deixar essa palavra, né, já como uma palavra profética sobre a vida de todo o Brasil. Vem vindo um tempo bom aí. A gente vai ver que tudo o que aconteceu, na verdade, era Deus pegando o nosso olhar, tirando um pouco de fora, que a gente fica tão preocupado em olhar para fora. Eu tenho que trabalhar, o Jairzinho citou isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso. E a gente acaba esquecendo de olhar para a gente mesmo. E aí a gente tem muitas pessoas tendo sucesso no trabalho e sendo fracassado na família. Tem pessoas que são líderes espirituais maravilhosos, a igreja é lotada, é admirada por todo mundo, mas a esposa e os filhos não seguem aquilo que sabem que aquilo que é pregado num púlpito, num altar, é diferente daquilo que é vivido dentro de casa. Então eu vejo Deus curando a família. E como o Jair falou, a família é a célula máter da sociedade. Só tem sociedade porque é família, né? Então eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo muito legal. Vai ser um tempo de a gente experimentar muitas coisas de Deus. Muito egoísmo está ficando de lado, cara. Aquele orgulho de eu não ando com você porque você crê em Maria e eu não creio. Ou então você é católico, eu sou... Não, isso aí está ficando meio de lado. E a gente está vendo que tem um inimigo. Existe um inimigo. As religiões que criam esse muro, né? Acaba colocando esse muro e dizendo, ó, você não se mistura, católico daqui, evangélico de lá. Só que aí, às vezes, um vírus vai mostrar que a gente precisa estar sempre junto, estar sempre trabalhando para o reino de Deus. Porque eu acho interessante porque Jesus diz que a igreja dele, ele compara a igreja como o sal e a luz. Então, qual que é o ponto ideal do sal? É quando ele não aparece, quando ele realça o sabor de alguma coisa. Então, acho que nós como igreja nesse momento, a gente tem que realmente desaparecer, começar a dar um sabor na sociedade, começar a trazer essa sociedade de volta a uma saúde física melhor, procurar para que o impacto dessa doença seja o menor possível. E que a igreja não apareça mais só como um templo que está aberto na rua tal, no endereço tal, mas que a igreja seja as pessoas que estão nesse momento orando pelo bem-estar das pessoas, que estão se preocupando com quem está doente ou quem está com risco de contrair o vírus. Está passando essa mensagem de amor mesmo. Eu queria bater de novo nessa tecla que você cristão, você que tem amor ao próximo de alguma forma, a melhor maneira de demonstrar esse amor agora é tomando todos os cuidados, seguindo todas as orientações e orando. Eu acho que a oração, ela tem muito valor.
quem acredita, quem tem fé, ore, peça a Deus que tudo isso seja do menor risco, do menor, me fugiu a palavra, dos danos, né, que os danos sejam o menor possível. Menor proporção possível, né? Menor proporção justamente possível para a nossa cidade, nosso país, e vamos continuar nessa fé, né? A gente o Rodolfo ontem se colocou à disposição através das redes sociais. Nós também, eu, apesar de não ser muito ativo, mas com bastante, vou estar dando atenção especial agora. Se alguém precisar de alguma coisa, são poucas coisas que se podem fazer agora nesse momento, mas qualquer coisa entre em contato. As dúvidas, como a gente falou, se alguém depois quiser mandar também em particular, alguma coisa que ficou mal entendida, alguma coisa que ficou despertou a sua curiosidade, entre em contato com a gente, que a gente pode, se não puder responder, mas a gente busca conhecimento para poder interagir também com as pessoas que porventura o primeiro contato com o Rodolfo, comigo aqui. Eu tenho certeza que faço as minhas palavras do Rodolfo, que vai ser um momento da igreja ter uma maturidade bem maior, e que, em nome de Jesus, as pessoas que estão decretando, que estão fazendo a pior previsão possível, vão estar erradas. Tenho certeza que vai ser, em nome de Jesus, um cenário que todos vão se surpreender. E aqueles que creem, orem em favor disso também. E falando sobre oração, aqui na cidade de Caconde, a gente está fazendo aquela campanha, né? Eu não sei quem começou essa campanha, mas um propósito, na verdade, de orar todos os dias, às 9 horas da noite. Tem outras campanhas, outros propósitos por aí, que as pessoas estão orando 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Então a gente queria unir aderir a esse propósito. Você que, seja qual segmento cristão você for, vamos unir a nossa fé, vamos estar orando, rezando, vamos mesmo levantar a nossa voz de clamor a Deus, que a gente crê que Deus tem esse poder para transformar, reverter essa situação. E como o Jair falou, a gente sabe que já tem casos de morte no Brasil, a gente sabe que já tem casos confirmados na região, porém, eu creio que a oração ela pode barrar isso para não tomar uma proporção maior. Só que também, igual a gente falou, reforçando isso, não adianta nada orar sem tomar suas atitudes. A Bíblia fala orar e vigiar, então a vigilância é nossa. A oração a gente apresenta a Deus e Deus responde. Agora a vigilância é nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tome todo o seu cuidado, previna-se, sempre lavando as mãos. Isso aí você já está cansado de ouvir, né? Então o propósito desse vídeo hoje foi falar sobre essa situação na ótica cristã. Como prejudica, se prejudica, o que fazer, o que está acontecendo. Então, se você tiver a tua dúvida, como o Jair falou, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, tá liberado, você pode mandar aí no comentário agora, ou se você quiser mandar no privado depois, pode ser pelo Facebook, pelo WhatsApp, se você tiver meu número, tiver o número do Jair, tire a sua dúvida, vamos estar sempre conversando, isso é muito importante, tá? Você tem mais alguma coisa? Não, eu acho que é só essa que a gente... As meninas aí querem uma pergunta? Não? Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo, se quiser, fique à vontade, em nome de Jesus, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o propósito, espero que vocês estejam bem, que no nome de Jesus vocês possam estar, assim como a gente, sempre com fé, acreditando que mesmo com todas as notícias ruins, nós estamos aqui para proclamar notícias boas para vocês, de que Deus tem poder e o controle de toda a situação. Deus abençoe e a gente fica por aqui até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo. Tchau.